E aí pessoal, beleza? Bem-vindo à nossa série de desenvolvimento de API REST utilizando o Node. Essa primeira aula vai ser bem básica, eu vou explicar algumas coisas aqui referente ao Node. A gente vai ver a parte de get, post, delete, put e como tá iniciando, colocando o primeiro pé para a gente desenvolver a nossa APIzinha. Firmeza? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho a minha pasta API Node. Eu vou estar utilizando o Yarn aqui, mas vocês podem estar utilizando o NPM, sem problema nenhum. A versão do meu Node é 12.13.1. Estou utilizando o sistema operacional Linux. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um Yarn init para a gente iniciar o nosso projeto. Beleza? A gente iniciou aqui o nosso projeto. Agora eu vou abrir ele dentro do VS Code. Estamos aqui com ele aqui aberto. Ele só criou o nome do projeto, a versão, o arquivo raiz e o tipo de licença dele. O primeiro passo que a gente vai estar fazendo é estar instalando o nosso Express. Então é yarn add express. Se você estiver utilizando o NPM, é simplesmente npm install express. Beleza? Então, vamos lá. Iniciei aqui. Ele já adicionou para mim o Express e as dependências que ele precisa. Vou fechar aqui. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é começar um pouco com a estrutura de como a gente vai estar trabalhando com o Express. Então eu vou primeiro criar uma pasta chamada src. Então toda a minha API de desenvolvimento vai estar aqui dentro desse src. Beleza? Eu vou criar um novo arquivo aqui chamado index.js. Beleza? Agora aqui no nosso bag.json, só para seguir um padrão, eu vou colocar aqui src/index.js. Beleza? Se eu vir aqui agora no nosso terminal e antes de nosso terminal a gente tem que vir aqui, vamos criar um scripts para a gente startar o nosso projeto. Lembrando que dentro do nosso pack.json a gente coloca scripts e a gente vai vir aqui colocar start. O que a gente vai ter que fazer? Executar o node.barra, que é dentro de src/index.js. Na hora que a gente dá um yarn start, ele vai executar esse comando aqui pra gente. Beleza? Vou colocar aqui um console.log aplicação teste. Vamos ver aqui, yarn start. Ó, aplicação teste, tá aqui. Agora se a gente vir executar aquele comando lá, .src index.js, vai executar a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar com o nosso Express. Vamos colocar aqui um const, uma constante chamada Express, e vamos dar um require no nosso Express, que foi o que a gente instalou. Após isso, a gente vai criar uma outra constante chamada app. Pode ser qualquer nome, beleza? Isso aqui é só para seguir no padrão de todos os tutoriais e até mesmo documentações próprias do Express. A gente vai colocar aqui const express. A gente está chamando o método express aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, app.listen. Beleza. Em qual porta a nossa API vai estar rodando? Que a gente define isso. Então eu vou definir aqui na porta 3000. E agora eu vou chamar o nosso callback, que vai ser o seguinte. Esse aqui é o nosso callback. A hora que ele startar, eu vou estar colocando o console.log
chamado, colocando aqui, aplicação em execução, beleza? E a gente vai dar um yarn start. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, aplicação em execução. O que vai acontecer? A gente vai ter agora no nosso localhost 3000. Ó, ele vai mostrar simplesmente isso aqui pra gente, porque a gente não tem nenhum método get, nem post, nada do tipo aqui no nosso miolo aqui. Então ele simplesmente subiu uma API sem métodos algum dentro dele. Então ele vai estar retornando isso aqui, que ele não achou. Que a gente vai estar criando agora pra gente testar. Vamos vir aqui e colocar app.get. Vamos colocar aqui barra. Eu vou explicar para vocês o que é cada partezinha aqui. Beleza. Antes de estar executando a aplicação, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu peguei o nosso app que a gente chamou o Express aqui e tô falando que eu vou utilizar o método get. Esse método get, o endpoint dele é apenas uma barra, então seria o nosso localhost barra só. E ele está recebendo dois parâmetros aqui, o nosso rec e o nosso res. O nosso rec é o nosso request, então vem todas as informações do nosso request, por exemplo, quem está fazendo o request para nossa API, vai retornar para a gente também os parâmetros que tiverem na URL, o nosso body, caso for um post, etc. E o nosso res é o response, tipo a resposta que a gente vai estar retornando para quem está chamando nossa API. Então a resposta que eu coloquei aqui é um send, que eu vou cuspir na tela um texto chamado get, apenas isso. A gente vai vir aqui, dar um yarn start, olha lá, a aplicação em execução, a gente vem aqui e dá um reload. Então aqui a gente tem o nosso get, que a gente printou lá. Então se eu vir aqui e colocar qualquer outra coisa aqui, e executar novamente, dar um reload, ele já atualizou aqui pra gente. Então essa é a primeira forma. Agora vamos para o meu get, eu não quero que ele bata primeiro aqui nesse nosso barra, quero que ele vá tipo o nosso usuários, alguma coisa assim. Então eu vou colocar aqui, ó, users, simplesmente isso. Se a gente vir startar a nossa aplicação, aqui ele vai falar que não consegue ter somente o barra, né? Agora eu vou colocar aqui barra users, ó, e o nosso get. Então beleza, vamos para a nossa aplicação aqui. Agora vamos testar os outros métodos. Então, a gente tem o get, a gente vai ter o nosso post, a gente vai ter o nosso put e a gente vai ter o nosso delete, que vai ser os principais que a gente vai estar utilizando. Os principais da API REST. Aqui eu vou estar mudando esse cara aqui para post, esse cara aqui para put e esse outro aqui para delete. Vamos startar. Startou. Como que eu vou fazer para estar testando? Eu vou estar utilizando esse carinha aqui, ó, Insomnia. Ele é praticamente igual o Postman. Vou esperar ele executar aqui.
enquanto ele carrega aqui, deixa eu voltar aqui. Depois eu vou estar mostrando para vocês o retorno que ele retorna aqui nesse nosso hack, beleza? Para vocês estarem vendo como ele retorna o nosso body, os parâmetros da URL, etc. Vou esperar ele abrir aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um get, que vai ser http localhost 2.3000. Ó, já retornou aqui. Eu vou duplicar esse cara aqui, ó. Eu vou criar o nosso post. Ele vai ser do tipo post. Eu vou mandar, ó. Já retornou aqui pra mim. Eu vou duplicar novamente e vou colocar o nosso put. O tipo dele aqui vai ser put. Eu vou estar mandando. E agora o delete. Eu vou estar mandando ele também. Beleza, então estão todos ok. Beleza? Então vamos lá. Imaginem que o nosso post aqui é simplesmente para gravar, beleza? Porém o nosso put e o delete, a gente precisa estar mandando, por exemplo, um ID. Pra, tipo, o que a gente quer atualizar, o que a gente quer deletar. E esse ID normalmente é mandado direto na URL. Algumas vezes também é mandado pelo body quando eu put, normalmente também. Então vai variar de como você quer a sua aplicação. Então aqui o que eu vou fazer, tanto no delete quanto no put, eu vou estar passando um ID simbólico aqui pra gente só tá testando mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A gente poderia, por exemplo, tá vindo aqui, vou colocar um console.log, nosso hack.carry, beleza? Vou dar um yarn start. Aqui no nosso put, vou mandar, tá vendo que ele tá vindo vazio, nosso carry. Mas vamos supor que eu vim aqui, ó, vou colocar aqui o ID é igual a 1234. Vou mandar. Então a gente consegue recuperar aqui, ó, o ID 1234, que é uma carry que a gente tá passando aqui. Porém, esse cara aqui pode variar, a gente não tá colocando ele como obrigatório, certo? Então o que a gente vai fazer? Se a gente fazer dessa forma, a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma desestruturação, pegando o ID aqui é igual a hack carry, e a gente colocar um console.log no nosso ID aqui. Deixa eu executar a aplicação de novo. Ó, ele retornou pra gente só 1, 2, 3. Caso o cara não passe nada, a gente pode fazer uma validação. Por exemplo, vou colocar aqui if, se o nosso ID existir, vai vir aqui, caso else, a gente coloca aqui res.send ID obrigatório, por exemplo. Vou salvar, vou startar a aplicação novamente, vou mandar. Ó, veio o put, beleza. Agora eu não vou passar nada aqui. Ó, ID obrigatório, que ele vem como um defined. Então fiz uma verificaçãozinha aqui. A gente pode fazer dessa forma. Eu vou deixar aqui no put desse jeito, só pra gente ter esse exemplo. E a gente pode fazer dessa outra forma aqui também, ó. Em vez da gente aceitar ele como um carries no nosso URL, a gente pode passar direto um parâmetro mesmo. Então, por exemplo, colocar aqui 2.id. É dessa forma que a gente recupera os parâmetros. Caso tenha mais, a gente pode colocar aqui 2.id user e assim por diante.
Vou colocar aqui 2.id. Eu vou colocar um console.log no nosso rec. E agora é params. Vou salvar aqui e startar nossa aplicação. Vamos vir aqui no nosso delete. Eu vou mandar. Ó, aqui ele já está falando que não conseguiu localizar. Então vamos dizer que ele já está fazendo uma verificação, porque ele não conseguiu achar, sendo que a gente tem o nosso delete aqui. Porque o parâmetro que a gente espera é que ele seja o nosso localhost e a gente esteja passando algo para ele. Então, por exemplo, barra, daí a gente vai passar 1, 2, 3, 4. Pode ver que agora ele foi. E a gente tem o nosso ID de qualquer forma. Com isso a gente pode fazer isso aqui, ó. Daí aqui em vez de se quer, vai ser o nosso params. E a gente dá um console.log no nosso ID. Se a gente mandar, a gente recupera ele de qualquer forma aqui também. E a gente pode estar fazendo o que a gente quiser com esse ID, fazer uma consulta no banco ou algo do tipo. Delete ID 1, 2, 3, 4. Então a gente pode estar fazendo o que a gente quiser com esse ID que a gente está passando aqui. E a mesma coisa que a gente iria fazer aqui. Deixa eu colocar aqui também, ó. Beleza? Então, recapitulando aqui o que foi feito nessa primeira etapa, a gente iniciou nosso projeto com o yarn init, ele trouxe nosso pack de JSON. A gente fez a instalação da nossa dependência Express, atualmente está na versão 4.17.1. A gente criou um script aqui, que é o start, e a gente apenas chama o nosso node para executar o nosso index.js que está dentro do nosso src. A gente criou a pasta src, o nosso index.js. A gente dá um require na nossa instalação do Express. A gente cria uma constante app chamando o nosso método aqui Express. E a gente faz os nossos métodos get, post, put, delete, onde a gente define o endpoint que a gente vai estar utilizando. O rec é o nosso request, as informações que quem está acessando nossa API está mandando, e o nosso res é o que a gente está querendo mandar de volta. Além disso, a gente aprendeu a startar o nosso servidorzinho Node, que é simplesmente dando um app listing na porta 3000 ou a porta que você desejar. E depois que ele startar, a gente dá um console.log na aplicação em execução. A gente mostra isso aqui no nosso console. Outra coisa também que é interessante estar mostrando para vocês nessa primeira etapa é mostrando, por exemplo, no nosso post ou no nosso put, como a gente recupera as informações do usuário. Então, por exemplo, aqui no nosso post, a gente vai mandar um JSON aqui. E vamos supor que a gente vai querer estar armazenando um usuário lá. Então a gente vai colocar nome. Vai ser Lucas Eduardo. A gente vai colocar também idade, que daí vai ser 22. Vamos colocar aqui também cidade Sorocaba. Beleza? Se a gente dá um start aqui, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Bom,
não aconteceu nada. Vamos dar um console.log no nosso body. Então, console.log no nosso request.body, que é o corpo do nosso request. Dar um start aqui e mandar de novo. Ó, pode ver que ele está retornando aqui um defined, porque a gente não definiu que a gente, vamos dizer, que a gente está utilizando respostas em JSON. A gente vai estar utilizando JSON. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. app.use express.json. Vamos salvar aqui. Eu já vou explicar daí para vocês. Agora ele retornou. Então o que a gente fez aqui, ó? A gente está definindo que o jeito que a gente vai estar conversando com a API é em formato JSON, beleza? Eu sempre utilizo o formato JSON, então eu sempre coloco aqui. Então a gente está falando aqui, antes da gente estar declarando todas esses nossos endpoints e startar, a gente vai falar: o app, você precisa utilizar JSON. Então esse JSON é do nosso Express. Então ele já vai definir para todas as rotas que ele vai estar esperando JSON, tanto o retorno quanto a resposta, beleza? Então, com isso em mãos, a gente consegue ver o nosso body aqui, que a gente está mandando o nome, idade e cidade, que é o que a gente mandou aqui. Então a gente pode fazer uma desestruturação aqui novamente, passando o nome, idade e cidade. A gente coloca aqui igual, isso aqui, beleza? E aqui a gente simplesmente pode fazer o seguinte ainda, retornar aqui, ó, um JSON, que vai ser nada mais do que, vamos colocar aqui rec.body, nosso rec.body. E aqui a gente pode fazer uma validação, por exemplo, vou colocar aqui, ó, todos eles têm que ser obrigatório. Tô falando isso, que todos eles vão ter que ser obrigatório. E se der certo, ele vai ficar aqui dentro. Caso else, a gente vai colocar um res.send mesmo. Body inválido. Vamos salvar e startar novamente. Ó, retornou aqui. Agora eu vou tirar a cidade. Body inválido. Então o que eu fiz aqui, ó? Fiz uma desestruturação do nosso body, recuperando o nome, idade e cidade. Eu estou fazendo uma pequena verificação, que todos eles têm que ter algum valor. Se tiver algum valor, eu simplesmente vou retornar um JSON, que é o nosso próprio rec.body. Caso contrário, eu falo que o body está inválido. Então é isso que ele está fazendo aqui. Ó, retornou aqui. E retornou aqui. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo da parte do status lá. Eu posso colocar aqui, ó, ponto status. Vou colocar um status aqui 500, por exemplo. Start, ó. Dele já muda aqui o status pra gente, ó, tá vendo? Então a gente pode fazer todas essas verificações. A gente tem liberdade para estar fazendo o que a gente quiser na nossa API. É isso que o Express dá pra gente de poder. E a mesma coisa que a gente pode fazer no nosso put, não muda praticamente nada. No nosso put, a gente pode ter tanto nossa carry quanto body também. Então vou fazer a mesma coisa aqui para vocês verem.
aqui, ó. Além da gente ter o nosso ID, eu também vou querer ter esses outros parâmetros aqui. E se for com sucesso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um JSON aqui, ó. Const obj é igual ao nome, idade, cidade, e eu vou colocar aqui em cima o ID. E eu vou retornar esse obj como um JSON. Eu vou executar aqui novamente. Vamos vir aqui no nosso put, pode ver que não tem o body, ele vai retornar lá que o ID é obrigatório, mesmo ele tendo o nosso ID aqui em cima, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esses parâmetros aqui, copiar ele aqui, falar que é JSON, jogar aqui e passar cidade. 2 pontos, Sorocaba. Ó, retornou o nosso body que está aqui, mais o ID que está aqui, ó, que foi o que a gente montou aqui. A gente fez a desestruturação do body e a desestruturação da carry. A gente fez uma pequena validação aqui simples e a gente montou o nosso objeto aqui. E está retornando ele como um JSON. Simplesmente isso. Então, esse aqui é o primeiro passo que a gente está fazendo para a nossa API. Então, conforme for, isso aqui vai crescer. A gente vai ter mais uma estrutura aqui de pastas. E eu tô acreditando que vocês vão curtir pra caramba essa série de vídeos de API REST utilizando o Node. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.